Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos entrar na meditação da palavra de Deus. E ainda dá tempo de você que ainda não compartilhou, compartilhar, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas, para que mais corações sejam tocados e almas venham se render ao Senhor. E para você que já está aí conosco, hoje nós vamos falar a respeito de servir ao Senhor. Tá bom? Então eu não vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, pois nós vamos usar várias passagens, mas fiquem tranquilos que eu vou aqui ler com calma para que todos venham entender. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, hoje é referente a servir a Ele. Quando nós tomamos a decisão de servir ao nosso Senhor Deus, nós estamos colocando a nossa vontade debaixo da do Senhor. Nós estamos entregando a nossa vida sobre as mãos dEle, para viver o querer dEle, para viver a vontade dEle, para ser instrumento, mecanismo nas mãos dEle da maneira que Ele desejar sobre nossas vidas. E é exatamente para isso que nós fomos chamados. A palavra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo 20, 28, o próprio Jesus falou com a sua própria boca assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Consequentemente, nós que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos, temos exatamente o mesmo papel de servir e não ser servido. Mas aí talvez você fique na dúvida, como eu devo servir a Deus? Qual é o caminho certo? Como eu sei se eu estou servindo verdadeiramente? Como eu faço para saber se a minha vida tem agradado ao Senhor? Se a minha servidão está de maneira correta? E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesta tarde de sábado, a respeito de algumas características que um servo de Deus necessita ter em sua vida. E a primeira de uma das características que nós precisamos ter para verdadeiramente servir ao nosso Deus é servir em sinceridade. Quando Josué, ele estava ali fazendo novamente um concerto com o povo, porque aquele povo, ele conhecia Deus, ele presenciava as coisas que Deus fazia, mas o coração daquele povo muitas vezes se desviava. E Josué ali, quando ele estava sendo um servo de Deus, quando ele estava sendo instrumento e mecanismo na mão do Senhor para guiar aquele povo para os caminhos corretos, ele ali várias vezes teve que fazer um concerto com o povo. E uma das vezes que ele fez, que se encontra lá em Josué 24:14, ele virou para aquelas pessoas e disse assim: olha, agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Infelizmente, existem muitas pessoas no meio de nós que dizem que servem a Deus, mas que só dizem da boca para fora. Dizem que serve ao Senhor, mas só está ali enquanto está recebendo bênção, enquanto está recebendo prosperidade. Existem pessoas que dizem que serve ao Senhor, mas na primeira brecha, na primeira oportunidade, se desviam, saem da presença, começam a servir outros deuses, entram numa vida de idolatria, numa vida de ganância. Isso não é servir ao Senhor em sinceridade. O primeiro passo, se você verdadeiramente quer ser um servo, quer ser uma serva de Deus, você precisa estar em sinceridade com o que você está fazendo. O Senhor nosso Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece as intenções do coração. Ele conhece os nossos pensamentos. E o Senhor sabe quando uma pessoa só está fazendo algo na obra dele para ser recompensada. O Senhor sabe quando uma pessoa só está ajudando ao próximo a fim de se auto-beneficiar. O Senhor, Ele sabe distinguir aquele que serve em sinceridade, em verdade, que está ali firme na presença dEle, e aqueles que estão por engano, aqueles que estão com mentira, aqueles que estão ali já com alguma coisa armada. O Senhor, Ele sabe quando o nosso coração verdadeiramente se alegra em servi-lo, quando o nosso coração verdadeiramente se alegra em ser instrumento nas mãos dEle, e quando o nosso coração só está fazendo aquilo porque quer ser recompensado.
O Senhor, Ele sabe distinguir aquele que verdadeiramente ama o teu próximo com aquele que diz amar da boca para fora só porque é um mandamento da palavra de Deus. Então, uma das características que tem muita importância para que venhamos verdadeiramente ser servos do Senhor, para que verdadeiramente venhamos servir neste mundo, assim como o nosso Senhor Jesus fez, é servir em sinceridade. É ser sincero em tudo que faz, é ser sincero em suas atitudes, é ser sincero em suas palavras, é estender a mão para o teu próximo, mas estender em sinceridade, em verdade, sem se desviar da palavra de Deus. É preciso estar firme nas Escrituras, é preciso você falar com o Senhor, é preciso você ter intimidade com Deus para que cada vez mais você esteja em sinceridade. Então, um dos pontos muito primordiais e importantes é servir em sinceridade. Outro ponto também que é importante termos em nossas vidas para servirmos ao Senhor é servir de todo o coração. Aquele que verdadeiramente serve a Deus, que o teu coração verdadeiramente está entregue, ele faz sem ter segundas intenções, ele faz sem ter maldade no teu coração, ele faz sem colocar uma barreira, sem colocar um impedimento no que está fazendo. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente de todo o coração, a gente não olha a quem a gente está ajudando. A gente não fica preocupado com o que o homem ou a mulher vai dizer, porque a gente sabe que a nossa recompensa não vem do homem e principalmente que nós não estamos fazendo para receber algo em troca, mas nós estamos fazendo porque a nossa vida pertence a Deus, porque isso foi o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e é o que devemos fazer na face da terra. Então, quando nós servimos verdadeiramente a Deus de todo o coração, nada das circunstâncias importa. Não importa o que o outro vai pensar, não importa o que o outro vai falar, não importa se foi uma pessoa que te magoou no passado, você vai estender a sua mão, você vai ajudar, e se Deus te ordenar algo a respeito da vida daquela pessoa, você vai fazer, porque você serve a Deus de todo o coração. E não existe nada que vai te impedir de fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos servir ao reino dos céus, a gente precisa estar completamente entregado para isso. Nós não podemos ter pendências com ninguém. Nós não podemos ter brigas, intrigas, não pode haver barreira no nosso caminho. Porque quando nós nos colocamos na posição de servo, a gente não pode olhar para as pessoas, a gente não pode olhar para as circunstâncias, a gente não pode olhar para os mais, para os porquês, a gente tem que olhar somente para a vontade e o querer de Deus. Porque quando você decide servir ao Senhor, você está se submetendo à vontade dEle. Porque você reconhece que a vontade e o querer do Senhor é perfeita e agradável. E é isso que você deve viver. Porque a gente bem sabe que se a gente fosse fazer tudo pela nossa vontade, se a gente fosse seguir o nosso próprio querer, a gente não faria coisas boas. Isso porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador, o ser humano habita num mundo que jaz o maligno. Então, quando você se coloca na posição de servo, quando você se coloca na posição de serva do Senhor, você está ali se submetendo ao querer dele, você está se submetendo à vontade dele. Então é necessário ter uma entrega total para o Senhor. É necessário ter o seu coração totalmente voltado para Deus. É necessário que os teus olhos, o teu coração esteja alicerçado no reino, que não esteja alicerçado nas coisas deste mundo. O seu coração não pode estar alicerçado com riqueza, com bênçãos materiais. O teu coração precisa estar alicerçado em seguir somente a Cristo. Porque quando você diz que vai ser um servo de Deus, quando você decide dedicar toda a tua vida ali na obra do Senhor, mas se dentro do teu coração tem paixão pelo dinheiro,
Se dentro do teu coração tem alguma brecha que ainda pode fazer você cair, isso é perigoso. Isso não está certo, porque qualquer prato que Satanás vier trazer, você cai. Então, antes de você tomar a decisão de verdadeiramente servir a Deus, faça uma análise da sua vida. Procure entregar completamente o teu coração para Deus. Procure se desligar, se desapegar com as coisas desta terra. Porque a palavra do Senhor nos fala que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas nos são acrescentadas. O Senhor sabe que o ser humano precisa de alimento da terra. O Senhor sabe que o ser humano precisa de uma vestimenta. O Senhor sabe que o ser humano necessita de um teto para morar. Mas não se preocupe com essas coisas. Não deixe o teu coração estar voltado para as coisas desta terra, mas alicerce o teu coração unicamente ao reino dos céus, para que você venha conseguir se entregar por completo para servir ao Senhor. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo aquilo que nós vamos realizar, nós precisamos lembrar do Senhor. Pense assim, ó, toda vez que você for fazer algo bom, toda vez que você for servir a casa de Deus, lembre que você está fazendo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque se a gente for fazer as coisas, se a gente for ajudar ao próximo ou trabalhar ali na igreja, pensando no homem, pensando da mulher, a gente vai se decepcionar. A gente não vai querer fazer mais, porque o ser humano ele é falho. O ser humano ele erra. O ser humano muitas vezes age na emoção e não percebe que pode entristecer e abater o teu irmão. Então todas as vezes que você for realizar algo, lembre-se sempre deste versículo: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não ao homem. Pois só assim o teu coração verdadeiramente vai conseguir estar totalmente entregue. E você não vai se preocupar com o que as pessoas vão falar. Você não vai se preocupar com os dedos que serão apontados na sua cara, porque você vai saber que o que você está fazendo é para honra e glória do nome de Deus. O que você está fazendo é porque o Senhor está te ordenando e você sabe que você é servo, que você é serva de Deus. E só assim você verdadeiramente vai conseguir servir ao Senhor. A terceira característica que a palavra do Senhor também nos ensina é servir de boa vontade. Muitas pessoas a gente percebe que ainda servem como se isso fosse obrigatório sobre a vida dela. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus, ele não é um Deus que te obriga. Ele é um Deus que te convida. A palavra do Senhor mesmo vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque o Senhor, ele chama. O Senhor, ele lança o convite, mas o Senhor não vai te pegar pelo braço e vai dizer: olha, você vai fazer isso, você vai me servir sim, eu tô mandando. Não é assim que Deus age. Nós precisamos lembrar que a gente tem o livre arbítrio. A gente não toma nenhuma decisão, a gente não realiza nada se não for da nossa vontade, se nós mesmos não optarmos por aquilo. Então, se você vai servir ao Senhor, você precisa servir de boa vontade, porque quem decidiu, quem escolheu servir ao Senhor foi você. Deus, ele não vai te obrigar a fazer algo se você não quer fazer, amém? Paciência. A gente tem que aprender a arcar com as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Mas não sirva ao Senhor por obrigação. Não esteja dentro da casa de Deus com cara emburrada. Não suba no santo altar do Senhor com cara de quem não queria estar lá. Porque existem muitas outras pessoas que o Senhor pode levantar. Existem muitas outras pessoas que o Senhor pode usar na obra dele. Existem tantas outras pessoas que querem poder estar dentro da casa de Deus servindo e que verdadeiramente desejam isso.
Então tudo que nós que temos a oportunidade de estar dentro da casa do Senhor, nós que temos a oportunidade de decidir a servir a Ele, tudo que fizermos, que façamos de boa vontade, que façamos com alegria, que façamos com amor, dispostos a enfrentar o que for preciso para servir a Deus, para estender a mão ao próximo. Quantas e quantas pessoas que quando vão ajudar o teu irmão, quando vão ajudar a tua irmã, quando vão ali prestar uma ajuda para uma família que está encarecida, que está necessitada, faz de má vontade, faz de qualquer jeito. Na sua cara a gente percebe que ali não tem alegria, ali não tem amor no que está fazendo. E o Senhor diz para você: se você não tem amor em servir, se você não tem amor em estar na presença do Senhor trabalhando a Ele, se você não tem amor em estender a mão para o teu próximo, não diga que é servo do Senhor, porque não é. Não diga que você é uma serva do Senhor, porque você não é. Porque aquele que verdadeiramente é servo, aquele que verdadeiramente é serva do Senhor, serve com alegria, serve com amor, serve ali regozijando, saltando de alegria e de amor, porque gosta, ama o que está fazendo. Então não diga que é um servo de Deus, não diga que é uma serva de Deus se você não faz de boa vontade, se você não consegue esquecer um pouquinho da tua dor para estender a mão para quem está muito pior. Não diga ser um servo da obra de Deus se quando você tem oportunidade você nega fazer algo para Ele. Não diga que você é um servo e uma serva de Deus se quando algo precisa dentro da igreja, que está encarecido de ajuda, você finge que não pode ajudar. Você diz que está muito ocupado, muito cansado para isso. Porque um verdadeiro servo, ele se submete à vontade do seu Senhor. Um verdadeiro servo, ele verdadeiramente se entrega a Deus. E faz isso com amor. Faz isso com alegria, faz isso transbordando de felicidade, não está nem preocupado se está cansado ou não. Então, para você verdadeiramente ser um servo e uma serva do Senhor, você precisa fazer isso de boa vontade. E o salmista vai nos dizer lá no Salmo 100, no versículo 2, ele diz assim, ó: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não é necessário dizer mais nada. O próprio salmista está sendo direto quando ele diz: servir ao Senhor com alegria. De nada adianta você querer servir ao Senhor se você vai servir Ele cabisbaixo, resmungando, reclamando. Porque quando nós nos disponibilizamos para servir na obra, para servir a um irmão, a uma irmã, a gente precisa esquecer o nosso problema por um minuto. E não se preocupe, não tem problema em você esquecer um pouquinho do seu problema às vezes. Não se preocupe, porque enquanto a gente está deixando o nosso problema de lado para estender a nossa mão para o nosso irmão, para estender a nossa mão para a nossa irmã, para estar cooperando na obra de Deus, o Senhor desce com a solução do teu problema. Não se preocupe, não fique receoso de deixar o teu problema de lado às vezes. Não se preocupe em às vezes subir em cima do altar, mesmo com vontade de chorar, porque o Senhor irá honrar a tua coragem. O Senhor irá honrar a tua fé. O Senhor, Ele tudo vê. O Senhor, Ele tudo conhece. Eu não sei porque ainda tem gente que se preocupa. Enquanto você está trabalhando para o Senhor, enquanto você está sendo um mecanismo, instrumento nas mãos do Todo-Poderoso para ganhar almas para Ele, Ele está solucionando o teu problema. Ele está entrando com a providência dentro da tua casa. Ele está recolhendo as tuas lágrimas que estão guardadinhas no teu coração antes mesmo de você derramá-la. Então não sinta preocupação, não sinta receio, não sinta medo de às vezes deixar o teu problema de lado para servir ao Senhor. Chegue na casa de Deus e deixe o problema da porta para fora. Chegue dentro do templo do Senhor com o teu coração aberto para servir.
servir. O que ficou na tua casa, ficou na tua casa. O que ficou no teu trabalho, larga no teu trabalho. O que está acontecendo nos teus estudos, deixa na mão do Senhor. Porque enquanto você está servindo, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está entrando com a vitória que você precisa. Mas não deixe de servir a Deus pelos problemas que você tem passado. Não deixe de servir ao Senhor pelas dificuldades que você tem enfrentado. Porque é nos momentos mais difíceis que a gente tem que glorificar. Porque é muito fácil a gente chegar na casa do Senhor quando tudo vai bem. Quando o teu armário está até transbordando para fora. Quando você está no melhor emprego da sua vida. Quando os teus estudos estão extremamente perfeitos. Aí é fácil glorificar. Aí é fácil engrandecer o nome do Senhor. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, não. Nós devemos sim glorificar, exaltar e engrandecer o nome de Deus a todos os momentos. Na alegria, na tristeza, no choro, no riso. Nós devemos sim louvar ao nome do Senhor. Mas convenhamos que é muito mais fácil quando tudo vai bem. É muito mais fácil quando a gente teve uma noite de sono maravilhosa. É muito mais fácil quando o nosso dia está sendo perfeito. É muito mais fácil quando tudo coopera para dar certo, coopera para o bem. Mas difícil mesmo é a gente conseguir glorificar. Difícil mesmo é a gente conseguir abrir um culto, ministrar, pegar uma oportunidade quando as coisas não estão indo muito bem. Quando a gente tá na prova, quando a gente tá no deserto, quando a gente não sabe o que será do dia da manhã, aí é complicado. Mas é aí que o Senhor testa a nossa fé. É aí que o Senhor testa onde verdadeiramente a nossa confiança tá alicerçada. Se a nossa confiança tá alicerçada no Todo-Poderoso ou no que Ele pode ou deixa de fazer. No que Ele faz ou não faz. No tempo que faz ou que não faz. É aí que o Senhor vê se a gente verdadeiramente o ama ou se nós só amamos aquilo que Ele faz. Se nós amamos Ele por um completo ou se só amamos a sua mão que pode nos abençoar. Então tudo que você for fazer, faça com alegria, faça de boa vontade, faça com o coração totalmente entregue e em sinceridade. Porque mesmo que você não esteja fazendo por recompensa, a sua recompensa há de chegar. Aleluias. E a próxima característica, a quarta característica de um verdadeiro servo do Senhor, que nós precisamos ter para servir a Deus, é servir com humildade. É extremamente necessário que dentro de nós haja humildade. É extremamente necessário que dentro dos nossos corações haja sempre, a simplicidade. Haja sempre ali o amor. É necessário. Glória a Deus. É necessário que em tudo que fizermos para o Senhor, não venhamos deixar a vanglória. Não venhamos deixar o ego. Não venhamos deixar a soberba entrar no nosso coração. Existem muitas pessoas que, infelizmente, acabam dando brecha para isso. Acabam perdendo a sua humildade. Acabam deixando-se levar ali pela vanglória. E pessoas que servem ao Senhor, acontece isso. Talvez a pessoa ali, ela sirva na parte da ministração. Aquela pessoa, talvez ela sirva ali ministrando a palavra de Deus. Em algum momento da sua caminhada, essa pessoa deixa aquilo crescer dentro do seu coração. E ela começa a achar que tem alguma superioridade mais do que os teus outros irmãos. Começa a achar que é melhor, que é maior do que alguém que está ali. E isso é abominável perante os olhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém diante do Senhor. Somente Ele é grandioso, somente Ele é poderoso, somente Ele é grande, mais ninguém. Então é necessário servirmos a Deus com humildade. E para que isso permaneça, é preciso que em todas as nossas conversas com Deus,
É necessário que em todas as nossas orações venhamos reconhecer aos pés de Jesus quem nós somos. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os erros que fizemos naquele dia. É necessário a gente sempre estar ali se humilhando perante o Senhor, para que não haja nenhuma brechinha em nossa vida, que venha trazer a vanglória, que venha trazer a soberba, que venha trazer a vaidade. É necessário a gente tapar todos os buracos. É necessário fazermos igual Neemias, que estava reconstruindo o muro e ia tapando os buracos, ele ia tapando as brechas que ficavam. Não se pode haver brecha nenhuma em nossa vida, para que não venha o ego, para que não venha a soberba, porque o que a gente mais tem visto nestes últimos tempos é quantas e quantas pessoas que têm sido consumidas pelo ego, que num piscar de olhos, uma hora era uma pessoa tão humilde, era uma pessoa tão simples, era uma pessoa tão sincera, cheia do Espírito Santo, e quando a gente menos espera, essa pessoa aparece toda cheia de soberba, toda cheia de grandeza, se achando melhor do que o teu irmão, se achando mais do que o outro só porque o outro é mais simplesinho, só porque o outro é um pouco mais humilde. E isso acontece no meio da igreja, acontece no meio do povo de Deus. Pessoas que não estão verdadeiramente prontas para certos cargos, pessoas que ainda não estão prontas verdadeiramente, espiritualmente, para ter uma responsabilidade grande nas mãos, e começa a crescer, começa a se achar melhor, começa a se achar superior, começa a se achar exclusivo na obra de Deus, e o Senhor vai lá e te derruba. Porque o Senhor não aceita a pessoa querendo crescer na obra dele. O Senhor não aceita você querendo apontar o dedo para o teu irmão e para a tua irmã se achando melhor do que ele. O Senhor, ele sabe diferenciar quando você repreende um irmão porque você quer ver ele bem, porque você se importa com aquela alma, porque você sabe que aquela alma precisa de ajuda, e quando você repreende para mostrar para ele, para mostrar para ela que você é mais, que você é perfeito. Mas o único que verdadeiramente é perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo Ele em toda a tua glória, mesmo Ele em toda a tua perfeição, Ele se fez servo no meio de nós. Em nenhum momento Ele cresceu. Em nenhum momento Ele bateu no peito dizendo que Ele era, que Ele fazia ou deixava de fazer. Em nenhum momento o Senhor nosso Jesus usou os milagres que Ele fez para se destacar. Muito pelo contrário. Sempre que Jesus ajudava alguém, Ele pedia para aquela pessoa: olha, não diga nada, não comente, não fale que fui eu, não saia espalhando o milagre, guarde para você. O Senhor nosso Jesus nunca quis ser exaltado, nunca quis ser vangloriado, nunca quis ser colocado num trono de glória aqui na face da terra. Então por que nós vamos querer isso? Porque a gente vai querer crescer perante o nome de Deus. Porque a gente vai querer usar um Deus todo-poderoso que nos cuida, mesmo a gente sem merecer, para crescer em alguma coisa. É necessário servirmos em humildade. É necessário, é preciso, tem que ter humildade na vida de um servo, na vida de uma serva. É necessário haver simplicidade. É necessário haver amor no nosso coração. É necessário a gente olhar para o nosso próximo com olhos de amor, porque a própria palavra de Deus nos fala: amai ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ser pisoteado? Você gostaria de ser colocado lá embaixo? Você gostaria de que alguém começasse a se exaltar em cima de você? Ninguém gosta. Machuca, destrói, mata uma alma. Então é necessário, no nosso papel de servo, no nosso papel de serva, a gente sempre se colocar na posição do outro, a gente sempre se colocar no lugar do outro e pensar: eu ia gostar? E se fosse comigo? É necessário servir, mas servir em humildade.
E a palavra do Senhor fala que muitos primeiros serão derradeiros e que muitos derradeiros serão primeiros. Lá em Mateus 19:30 fala isso. O que significa isso, irmã? Significa que muitos que são primeiros aqui serão últimos. Significa que muitos que são últimos serão os primeiros. E por que isso? Porque perante os olhos de Deus não há diferença. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus reto que não se desvia da humildade, não se desvia da justiça. Não existe esse negócio para Deus. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei há muito tempo. Eu tô fazendo isso daqui há muito tempo antes de fulano chegar. Não importa. Não é quanto tempo você tá dentro da obra. É o que você tem feito. É a intensidade do que você tem feito. Não é sobre tempo. É sobre sinceridade. É sobre entrega. É sobre honestidade em tudo que faz. Não adianta você ter tantos e tantos anos dentro da igreja do Senhor, se você não o serve em sinceridade, se você não o serve em retidão. Não adianta você ter tantos anos de caminhada, se dentro do teu coração há vanglória, se você se acha melhor e superior do que o teu próximo, se você não perde a oportunidade de apontar o dedo para alguém e dizer: você fez errado. Não é assim que se faz. De nada adianta os teus anos dentro da igreja se você não tem sido igreja. Glória a Deus. E o quinto ensinamento, a quinta característica que o Espírito Santo nos traz a respeito de como servir ao nosso Deus é servir em justiça. Nós bem sabemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que preza por sua justiça. O nosso Deus, ele não faz indiferença. O nosso Deus, ele não aceita picuinha, ele não aceita grupinho. O Senhor, ele não aceita que você trate um melhor e um pior só porque você tem mais intimidade. Com o Senhor não há parcialidade. O Senhor, ele é um Deus reto. Deus, ele é justo. E para que venhamos verdadeiramente ser um servo e ser uma serva de Deus, nós precisamos servir em justiça. E o que é servir em justiça, irmã? Servir em justiça é você não fazer diferença do teu irmão. Servir com justiça é quando você tiver que repreender, independente se é tua amiga próxima, se é teu íntimo. O que é servir com justiça? Servir com justiça é estender a tua mão de maneira igual para todos os teus irmãos, independente se você gosta menos ou gosta mais, independente se você tem mais intimidade ou não, independente se aquela pessoa conversa bastante ou conversa pouco com você. Servir em justiça é servir seguindo a palavra de Deus. É não jogar nada para debaixo do tapete. É não colocar uma venda nos teus olhos e fingir que você não tá vendo porque é teu parente. É fingir que você não tá vendo porque você não quer magoar aquela pessoa. É fingir que você não tá vendo porque você tem mais afinidade com ele, com ela. Servir em justiça é ser justo em todas as coisas. Se aquela regra é para um, é para todos. Se aquele aviso é para um, é para a igreja inteira. Se um precisa, o outro também, então você estende as mãos para os dois. É não ser injusto, é não fazer diferença. É preciso servir com justiça, porque o nosso Deus preza pela justiça. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 9, vai dizer assim, ó: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. De nada adianta você cumprir todos os mandamentos. De nada adianta você ter uma saiona, um cabelão.
De nada adianta se você não usa bermuda, não joga um futebol, se você faz acepção de pessoas. Se você age com injustiça. Se quando você vê teu irmão ou tua irmã que você não gosta muito na rua, você atravessa pro outro lado da calçada para não ter que cumprimentar. Se você vê algo que está errado, mas você não quer corrigir porque você gosta muito daquela pessoa. De nada adianta seguir tantas e tantas as outras coisas à risca, ser cascadura mesmo, se uma das leis não são cumpridas. Se você não sabe amar ao próximo como a ti mesmo, se você faz diferença entre os teus irmãos. Para verdadeiramente ser um servo, para verdadeiramente ser uma serva do Senhor nosso Deus, é preciso servir em justiça, porque o nosso Deus, Ele é justiça, Ele é justo, e quando é necessário fazer justiça pelos teus, Ele faz. É preciso ter muito cuidado como a gente tem tratado o nosso irmão. É preciso ter muito cuidado como a gente tem tratado a nossa irmã. A gente não conhece o particular dessas pessoas. A gente não conhece o lar dessas pessoas. Então que venhamos ser justos em tudo que fazemos. Porque o Deus a quem servimos, Ele é justo. E Ele não vai aceitar injustiça. Glória a Deus. E essas 5 são uma das características de um servo e de uma serva de Deus que a palavra do Senhor vem nos relatar. Mas se nós pararmos para meditar na Bíblia, se a gente ter ali uma constante leitura e meditação a respeito dela, nós iremos perceber que existem tantas outras características que representam um verdadeiro servo, uma verdadeira serva do Senhor. Então você que está aí me ouvindo, se você tem dentro do seu coração o desejo de servir ao Senhor, se você tem dentro do seu coração o desejo e a vontade de poder ser útil na obra, de poder trabalhar em prol do reino de Deus, essas são algumas das características que eu e você precisamos ter para que verdadeiramente venhamos agradar aos olhos de Deus. Nós devemos também sempre lembrar que nós servimos a Deus e não servimos ao homem. Então todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas devem estar embasadas na palavra do Senhor, embasadas na orientação do Espírito Santo. Se você tem dúvida a respeito de alguma atitude que precisa tomar, se você está indeciso, indecisa a respeito de alguma ação que você precisa pôr em prática, consulte ao Senhor. Fale, ore a Ele, peça direcionamento, discernimento, sabedoria ao Espírito Santo. E Ele abrirá os teus olhos, Ele irá te dar o direcionamento. E medite dia e noite na palavra do Senhor, para que você venha aprender cada vez mais e o nome do Senhor, Ele venha a ser exaltado, Ele venha a ser glorificado e engrandecido através da sua vida. Eu quero aqui deixar um último versículo para encerrarmos este tema. E é lá em Colossenses 3, o versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Sirva ao Senhor e sirva-o em sinceridade, sirva a Ele em honestidade. Não se preocupe, não se importe com o que as pessoas irão dizer, o que as pessoas vão falar de você. Não se preocupe se haverá julgamento, não se preocupe se haverá crítica, não se preocupe se as pessoas irão apontar o dedo para você. O importante é você estar em sinceridade com o Senhor. O importante é você estar em sinceridade com Deus, porque é Ele que te recompensará. Não é o homem, não é a mulher, é unicamente o Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Queridos ouvintes, esta foi a palavra que o Senhor, Ele direcionou para esta programação. E louvado seja o nome do Senhor por ela. Que o Espírito Santo, Ele continue falando melhor dentro de cada um de nós. E que Ele nos oriente a verdadeiramente ser um servo e uma serva que agrade ao coração de Jesus. Amém? Você está ouvindo o programa Espaço Jovem. Apresentação: Jovem Jennifer e Nana França. Queridos ouvintes, neste momento eu convido você para fazermos uma oração. Nessa oração, que venhamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra, que venhamos agradecer por tudo que Ele tem feito por mim, por você, agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, e que venhamos também apresentar aqueles que encarecem das nossas orações, orar por aqueles que estão perdidos, orar por aqueles que se desviaram, ore pela sua família. E também peça ao Espírito Santo sempre o discernimento para que você venha servir a Deus em sinceridade. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, a Ti, Senhor, primeiramente eu quero Te dar louvores. Primeiramente, Senhor, eu quero Te engrandecer, Te glorificar, Te render glória e aleluias. Porque, Senhor, Tu tem nos cuidado com tanto amor. O Senhor, meu Deus, tem nos concedido saúde. O Senhor não tem permitido que nos falte nada. Obrigada, Senhor, meu Deus, por falar conosco. Obrigada por nos instruir. Obrigada, Senhor, por nos exortar. Obrigada, Senhor, pelas respostas de orações. Obrigada por tudo que tem feito no meio do Teu povo e para com o Teu povo. Obrigada, Senhor e eterno Pai, por esta programação que o Senhor levantou, por esta obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu agradeço, meu Deus, por todas as vidas que têm sido alcançadas. Eu agradeço, meu Deus, pela família dessas pessoas. E eu agradeço por o Senhor a cuidá-las com tanto amor, com tanto carinho, com tanta graça e misericórdia. Senhor meu Deus, a Ti eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos cuidando, que o Senhor continue nos orientando, abrindo os nossos olhos espirituais, para que não venhamos nos desviar do centro da Tua vontade, para que não venhamos nos desviar da Tua santa palavra. Eu Te peço, Senhor, vai entrando com a providência dentro dos lares que se encontram, papai, necessitados, que se encontram carentes de uma ajuda. Alcança, Senhor, essas vidas que se encontram angustiadas, que se encontram amarguradas. Vai de encontro, Senhor, e vai repreendendo toda a seta do inferno. Vai desmanchando todo o laço, vai desfazendo todo o preço que foi pago. Eu Te peço, Senhor, da saúde. Eu Te peço da vida em abundância. Eu Te peço, Senhor, segura, papai, pelas Tuas mãos, porque Tu és a nossa rocha. O Senhor é a nossa força, é o nosso sustento. É o Senhor que nos mantém de pé. Santo Deus, a Ti eu também peço, nos dá a Tua sabedoria, pela Tua graça nos concede a Tua direção, para que venhamos Te servir em sinceridade, para que venhamos Te honrar e Te glorificar em tudo, para que venhamos sempre ajudar ao nosso irmão e a nossa irmã, mas ajudar por amor, assim como o Senhor nos ensinou. Eu Te peço, Pai, continua com essas vidas. Cuida, livra, protege, defende, Pai. Levanta ministério, desenvolve chamado, derrama a Tua graça e a Tua unção. Mas não deixa, Senhor, essas vidas permanecerem paradas, porque a Tua obra encarece de pessoas, meu Deus, que estão dispostas a trabalhar por Ti. A Ti, Senhor, eu louvo, a Ti eu Te exalto e Te glorifico, pois Tu és perfeito, Tu és santo, incomparável, inigualável.
Senhor. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Toda honra e toda glória seja dada sempre ao nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos ouvintes, aqui se encerra mais uma programação. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar pela sua presença. Obrigada por estar aqui presente conosco, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao nome dEle. Que o Senhor continue derramando chuvas de bênçãos e graças sobre a sua vida e o seu lar. Eu convido você aí onde você está para que levante a sua mão e repita comigo que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre, e nós dizemos amém. E aqui se encerra mais um programa Espaço Jovem. Jesus te espera, não demores, vem. Ele te dá nova vida e alegria que o mundo não tem. Ele te dá nova vida e alegria que o mundo não tem.